Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Vida 2 e no vídeo de hoje nós vamos estar compartilhando com você sobre disfuncionalidade e tóxicas no núcleo familiar. Isso aí, nós vamos estar falando sobre algumas coisas que movem o núcleo familiar de forma direta e objetiva dentro de disfuncionalidades que fazem toda a diferença na vida de alguém que quer viver uma vida diferente e próspera. Exatamente. E essa pessoa é chamada de ovelha negra. Nem sempre a ovelha negra, ela é negra, né? Porque ela está dentro de um relacionamento familiar tóxico, disfuncional. E como fazer para viver bem e realmente fazer a diferença em um relacionamento ou no núcleo familiar disfuncional? Nós falamos que a questão mais difícil, um dos pontos mais críticos dentro do relacionamento familiar tóxico, ou núcleo familiar tóxico, é aquela questão de passado. A pessoa está sempre lembrando, lá na época de vovô, na época do papai era assim, sempre foi assim. E eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje alguns pontos que podem ser diferentes, pode fazer diferença, sem perder os valores morais e espirituais na família e da família, sem que você precise se intoxicar e viver disfuncional como toda a outra parte da família ou familiares, certo? Me chamo Levi Souza, sou psicanalista clínico e terapeuta familiar, trabalho há alguns anos já com casais e quero compartilhar aqui, por isso essa série deu o nome Vida 2. Então, vamos lá, não perde a oportunidade de se inscrever no nosso canal, acessar aí o sininho aí para ver todos os vídeos que vai chegar para você. Nós pretendemos levar adiante e descreva aí nos comentários aquilo que você ouviu, gostou, gostaria de ouvir, o tema que você quer trazer para que nós possamos debater aqui, apresentar para você aqui esse tema que você tem aí na sua mente e quer compartilhar com a gente. Vamos lá. Primeira coisa, como viver bem no núcleo familiar. É uma das questões mais difíceis, viver bem no núcleo familiar tóxico. Sim, por quê? Primeira coisa, que existem palavras tóxicas negativas. Por exemplo, não sei como vive, né? Pessoas que estão no auge de uma vida social, financeira, profissional e têm seus familiares tóxicos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que sofre. É verdade. Por quê? Palavras tóxicas. Isso não dá certo, não. Palavras tóxicas. Ninguém consegue, é 100 por um, é 1000 por um, né? Quem é você? Como é que você vai fazer? São palavras tóxicas que você precisa eliminar da sua mente, criando uma blindagem nos seus ouvidos, né? Imagens que não favorecem também precisam ser colocadas como, né, apagadas da sua vida, eliminadas da sua vida. Como viver bem em um ambiente tóxico, em um núcleo familiar tóxico e com pessoas tóxicas? Ah, é possível viver bem? Primeira coisa é eliminar. Se você não pode eliminar a pessoa, não estou falando aqui se chegar aí acabar com a vida da pessoa, não. Eliminar do seu relacionamento, tirar do seu relacionamento, colocar longe de você. Primeiro ponto importante, como viver bem no núcleo familiar disfuncional. Eliminar as palavras tóxicas. Como? Não dar valor, não dar crédito, não acrescentar no seu coração, não permitir que chegue à sua mente, isso brindando os seus ouvidos. Como quando essa palavra chegar, você vai eliminar dizendo uma outra palavra positiva em cima daquela para você mesmo. Ah, isso não dá certo. Já deu. Você não é. Eu consigo, eu posso. Ou seja, eliminar palavras negativas dentro do relacionamento vai te favorecer a alcançar o objetivo que você quer. Ok? Primeira coisa importante é eliminar. A segunda coisa importante dentro do processo de viver bem no núcleo familiar, gerar valores morais. Por quê? A grande diferença hoje é o que hoje as pessoas estão fazendo. Tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. O mundo espiritual se manifesta nas minhas emoções e no meu dia a dia. E se eu vivo moralmente mal, as minhas emoções serão disfuncionalizadas, ou seja, serão tóxicas. Então, o que eu preciso fazer? Gerar valores morais e espirituais.
E esses valores morais e espirituais vão me fazer crescer e evoluir de forma saudável, aonde dentro de um núcleo familiar tóxico eu posso fazer diferença. E como eu posso fazer diferença nisso? Sendo positivo. Exatamente, sendo positivo. Trazendo coisas, como disse lá na Bíblia, lá o profeta Jeremias disse: trago à memória aquilo que me traz esperança. Tem gente vivendo no passado, vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas tem gente vivendo no passado e trazendo aquilo como algo novo. O passado, ele não move, a água que passou no moinho já não volta mais. O que eu preciso fazer? Gerar situações agradáveis, gerar situações favoráveis a meu favor. Se eu tenho um familiar bem próximo, uma mãe, um pai, um irmão bem próximo, que é tóxico, que só se lembra como um saudoso lá das coisas do passado, mas detalhe, ele não se lembra de coisas boas, das memórias agradáveis. Ele traz sempre, ou ela traz sempre, aquilo que não foi favorável. Porque uma pessoa que vive negativamente e uma vida imoral, ela lembra de coisas ruins lá de trás e traz isso para o relacionamento, seja no núcleo familiar primário, seja na família nova que se começa, já começa uma família tóxica, porque papai falou que tem que ser assim, mamãe falou que tem que ser assim, eu tenho que viver assim. Existe disfuncionalidade sendo gerada em famílias que são construídas, começam a construir já com disfuncionalidade. E o que eu preciso fazer? Terceiro ponto importante para viver uma vida bem é posicionar com dedicação, ou seja, positivamente diante daquilo que faz sentido. Daquilo que não faz sentido, passou. Não precisa ofender, não precisa maltratar, não precisa xingar, não precisa dizer nada que venha trazer ofensa àquela pessoa. O que você precisa é simplesmente se posicionar. Isso não quero, não é para mim, e sair fora daquele ambiente. Lembra do primeiro ponto importante? Eliminar as palavras tóxicas. Ah, mas fulano só sabe falar besteira. Bem, primeira coisa, ou você está gostando, ou você faz parte desse sistema. Então, se você não faz parte do sistema tóxico disfuncional, elimina. Elimina como? Assim que sair uma palavra negativa, você mentalmente já gera uma palavra positiva. Você não consegue? Já consegui. Eu posso. Ah, elimina e gere valores, valores morais, valores espirituais. Como gerando valores? Trazendo à memória coisas boas. Porque geralmente a pessoa tóxica que vive no núcleo familiar ou as pessoas tóxicas que vivem no núcleo familiar, elas nunca, em hipótese nenhuma, traz algo bom lá do passado. Sempre lembra daquilo que vai feder. Traz aquele fedor terrível. Preste atenção. Você pode viver bem, eliminando palavras tóxicas, gerando valores morais e espirituais e se posicionando diante daquilo que faz sentido, porque o que não faz sentido já eliminou, já largou. Os valores morais e espirituais têm tudo a ver com o que você quer, tem tudo a ver quem é você hoje. Ah, mas é difícil porque lá em casa, bom, ou você vai viver eternamente preso a um sistema tóxico, disfuncional, ou você vai gerar valores que vai trazer realmente o que faz sentido para você. Faz sentido o que eu estou falando? Então, preste atenção. A própria Bíblia, o próprio livro sagrado nos orienta como viver melhor. E tem pessoas que ainda querem inventar a roda, querem varia mágica. E olha só, tem um texto, já repeti, já falei, vou repetir aqui para você. Traga sempre à memória aquilo que foi prazeroso, que é algo que vai encher suas emoções de alegria e você vai ficar feliz, radiar, você vai gerar uma bomba de energia positiva e aquela pessoa tóxica que está do seu lado lá, ou que está lá na sala sentado falando lá do passado, aquela pessoa vai se sentir incomodada e ó, vai sair fora. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, como estamos falando de disfuncionalidade, eu preciso dizer uma coisa para você muito séria, muito importante também. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você coloca na sua mente para viver,
é de fato importante, porque você vai gerar isso, você vai produzir isso. Nada vai ser diferente daquilo que você acredita. Se você acredita que tem que viver essas toxinas, viver toda essa maldade, né, negativa, e na maioria das vezes, não é consciente. Não é que a pessoa quer fazer mal a você. Não é que a pessoa, a mamãe só fala negativo. Eu conheço e tenho atendido pessoas que reclamam muito do núcleo familiar disfuncional. Mamãe não acredita em mim, papai está sempre falando negativo, ele está sempre. Você precisa saber quem é você, o que você quer dentro do núcleo familiar. Você pode fazer a diferença. Não ser igual a todos, porque você não é igual a todos, você não é todo mundo. Então, tudo aquilo que faz sentido, que tem a ver com moral, vida moral, ou seja, gerar valores emocionais e morais de forma saudável e principalmente espiritual, não depende do outro, não depende da outra pessoa, depende de você. E aí que começa a grande jornada para uma vida próspera e abençoada. Primeira coisa, a vida 2 não é uma coisa fácil. Por quê? Ele já traz lá do seu núcleo familiar alguma disfuncionalidade, querendo ou não, inconscientemente ou não. Ela já traz lá do seu núcleo familiar a disfuncionalidade. Como vai viver essa nova família? Uma potência de situações disfuncionais de dois núcleos familiares, que junta para formar um. Então, viver melhor é possível quando você se dar conta de que a disfuncionalidade tóxica do núcleo familiar que você viveu a vida inteira não atingiu e não atrapalha o seu relacionamento com um novo, um casamento novo. Você está casando, você está se envolvendo. Então preste atenção numa coisa: relacionamento familiar tóxico, todos, a grande maioria, tem vivido. Agora, eu e você podemos fazer diferença. Fazer a diferença dentro de um relacionamento que só tem toxina é valorizar esses 3 pontos: eliminar palavras tóxicas, gerar valores emocionais e espirituais que são importantes e se posicionar diante daquilo que faz sentido. Beleza? Então, agradeço a você por estar comigo até aqui. Muito obrigado. Parabéns por ter nos ouvido. E deixe seus comentários aí, comente aí.